Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje eu recebo a Marilaine Posati. Ela é uma designer, professora e pesquisadora de um tema muito bacana que eu gostaria de abordar hoje, que é a história dos tapetes. Bem-vinda ao programa, Marilaine. Obrigada. Marilaine, faz bastante tempo que eu quero trazer mostrar essa diferenciação dos tapetes, né? Porque às vezes culturalmente a gente se expressa mal, a gente escreve mal, né? Então, entre tapeçarias, tapetes e bordados possuem técnicas próprias e também foram produzidos por diversos povos, né? Utilizados em diversas culturas, com diferentes funções e aplicações. Antes de nós começarmos a falar sobre a história propriamente dita dos tapetes, eu gostaria que você definisse o que é tapete e em que ele se diferencia da tapeçaria e do bordado. Bom, o tapete, ele é muito próximo da tapeçaria. A diferença é que o tapete ele tem um uso mais específico para um piso. E a tapeçaria, ela pode ser utilizada para a parede e com o decorrer do tempo, de um modo geral, se pode até chamar de tapeçaria, mas com o decorrer do tempo, ele passou a ser considerado obra de arte e hoje ele é uma técnica que é desenvolvida artisticamente. Sim. Então, ele se distanciou, tapete é um produto e a tapeçaria está mais para a arte. Entendi. E o bordado? O bordado é uma técnica que pode ou não ser utilizada na confecção de tapetes. Entretanto, de tapetes e da tapeçaria. Entretanto, o tapete tem outras técnicas de confecção. Uhum. Certo. E agora, então, falando sobre tapetes, propriamente dito, essa prática de produzir os tapetes vem de que época e como é que eram os equipamentos, né, que eles produziam, quais os materiais que empregavam e para qual função, quando iniciou essa produção de tapetes? Os fragmentos históricos mais antigos que tem datam do terceiro e do segundo século antes de Cristo, ainda. Mas são fragmentos bastante já deteriorados, mas eles eles demonstram que já existia confecção de tapete nessa época, tudo ali na Pérsia, mais no Oriente, né? Aí depois tem bem maior quantidade de fragmentos do século III depois de Cristo e no século VI, VII, bem mais. Na época medieval, então,
eles produziam, mas ainda no Oriente ou também no Ocidente? Bem mais no Oriente. Ele tem uma característica, tanto que todo mundo fala em tapete persa, todo mundo sabe o que é. Já ouviu falar do que é um tapete persa. E ele tem a sua razão de ser. É porque é um tapete que foi desenvolvido ali justamente neste período, ali dos primeiros nos primeiros séculos, e eles apuraram muito a forma de confecção. Ele tendo nascido de tribos nômades, e quando as tribos nômades se localizavam em locais, em cidades, cada cidade foi desenvolvendo seu próprio produto. E aí a diferença do persa é porque ele tem um tipo de nó diferenciado. Porque os tapetes turcos, nessa época, também eram bem desenvolvidos. E qual a diferença do persa ser mais famoso? Até porque no século XIII, XIV, ali, as cruzadas, através das cruzadas, a Europa foi lá e começou a importar. Se apaixonou pelos tapetes orientais, então começou a comprar esses tapetes e levar. E aí o tapete persa, ele é superior por um motivo. Eles tinham, nesta época, um tipo de nó diferenciado, que ele diferencia a maleabilidade do produto. Enquanto o nó turco e de outras regiões, o fio faz uma laçada dupla, o nó persa faz um fio que vem numa urdidura, num fio de urdidura, ultrapassa no outro e passa. Então ele não sai dois fios num só, é um fiozinho cada urdidura. Com este nó, pode ter uma quantidade maior de nós por metro quadrado. E isso ele dá justamente uma maleabilidade maior nesse tecido, para dobrar, para levar uma sutileza bem maior no tecido por isso a maior qualidade, por isso a maior fama. Sim, que legal. Do persa. E eles têm também uma textura um pouco sedosa também, né? Tem um pouco de brilho. Isso aí se diferencia também pelo fio, tipo de fio. Sim, os materiais. Aí conforme o uso também, porque a utilidade do tapete ela se dá, e também foi desenvolvido nessa época, porque ele serve para proteger do frio, ele serve para abafar ruídos. E as tribos nômades faziam as suas tendas com tecidos e era forrada todo com tapetes. Inclusive, por exemplo, eu indico uma série, alguns aspectos da série, que é a história conta a história de Ertuğrul, o pai de Osman, o criador do Império Otomano. Esta série, que é Ressurreição Ertuğrul, que passa na Netflix, é longa, série imensa, mas toda ela é ambientada em tendas, onde todas as tendas são tendas redondas, toda tenda é forrada com tapetes. E nos palácios também existem tapetes. E as mulheres turcas, elas produzem tapetes. Então aparecem algumas cenas, elas na fábrica lá que eles têm, que elas se unem para produzir. Nessa época aparece ali o primeiro tipo de tear, que é um tear mais simples, um tear, ele é fixo até, tem o horizontal e o vertical, que é fixo ali, onde são esticadas fios que chama urdidura, e elas vão de baixo para cima, tecendo a partir dos nós. E elas fazem desenho. Na segunda, na terceira
a parte da série, tem um momento que elas brigam para quem vai desenhar e elas estão desenvolvendo os motivos que elas vão... Porque eles recebem uma grande encomenda de um mercador veneziano. Que está lá de passagem, então eles têm que produzir muitos, e é um produto em que a economia deles se baseia, né? Então eles têm que produzir muito desse produto. Então é bonito de ver, porque elas têm, e aparece elas tecendo também, aparece elas tingindo, né? Porque o material que você perguntou, nesse período é mais a lã, seda, lã, seda e algodão. E os tingimentos são com produtos naturais, ervas, geralmente mais ervas, mas também minerais da e natureza, alguns óxidos. pedras, minerais, que legal. E que figuras que eles representavam assim nessa tessitura, né? Bom, Lígia, ali e era sempre mulheres que faziam os tapetes, ou os homens também participavam? Nesse período é mulheres, mas os homens também produzem. Depende da tribo e depende da época. Assim, eu não sou uma historiadora, né? Eu sou uma designer que busca a história do tapete, sou apaixonada por tapete, porque eu criei superfície para tapete e gosto muito dela. Então, tenho essa pesquisa. Eu não tenho todos os detalhes, por exemplo, para te dizer cada tribo qual era os motivos que eles têm. Entretanto, eles podem ser reconhecidos, quem tem profundidade, conhecimento profundo em história antiga, eles podem ser reconhecidos por cada tribo pelos motivos que fazem, mas os motivos giram em torno de elementos da natureza, cascas, sementes, flores, animais, e aí depende da cultura e do local, porque nesse período onde se desenvolveu bastante o tapete, ali na Anatólia, na Pérsia, então os turcos e os persas, eles tiveram influência dos mongóis, porque houve a invasão mongol. Os mongóis também faziam tapetes. Existem os tapetes também da China e do Japão. Esses da China e do Japão já apresentam mais figuras humanas, cenas, por exemplo, que no caso os orientais, eles têm muito mais motivos realmente estilizados. Sim. Né? Eu ouvi falar que o tapete mais antigo do mundo é da Sibéria. Tu já ouviu falar nisso? Ou tu conhece ou sabe qual é o tapete mais antigo do mundo e como é que ele se chama? Qual é a origem dele? Sim, então é o Pazyryk. Ele foi encontrado em uma escavação em 1949. E ele é considerado o mais antigo do mundo porque foi feita uma testagem com carbono 14, onde realmente foi comprovado que ele está para o século 5 a.C. Por isso ele realmente é mais antigo e mais bem conservado. Ele é de um tamanho de 2,83 metros por 2 metros, então é um tapete bastante grande. Ele está no Museu São Petersburgo da Rússia, né? E ele só tem um canto que ele é deteriorado. E ele é um tapete que tem as figuras, ele tem 24 quadrados no centro, com tulipas dispostas em cruz. Tem uma borda que apresenta servos, né, todos em uma direção andando. Depois tem algumas pequenas bordas e uma borda maior externa que tem cavalos e cavaleiros. O centro todo, a maior parte é vermelho, de um vermelho ainda bastante vivo, e ele é muito bem conservado, vale a pena ver. É só procurar por Pazyryk na internet que vocês vão encontrar e vão ver. A imagem. E estima-se que ele ficou bem conservado porque foi encontrado nas montanhas de Altair congeladas.
E ele envolvia um príncipe, né? E aí a origem os especialistas divergem, porque não sabem se ele é númido, se é de lá. Alguns inferem que ele tenha influência realmente árabe, persa ou turca. Pode ter viajado até lá, Pode ter viajado até lá. Entendi. Isso legal. mesmo. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo continuamos conversando com Marilaine Posati sobre a história dos tapetes. Esperamos você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Ganhe vantagens com o processo de recrutamento e seleção da Camacho Consultores. Nós temos ferramentas online que permitem um processo seletivo rápido e eficiente em qualquer região do país. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais com todo o processo online, sem deslocamento do candidato ou da consultoria. Fale conosco. Vamos buscar juntos a alternativa mais adequada para a sua necessidade de contratação. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a designer, professora e pesquisadora Marilaine Posati. A Marilaine tem uma pesquisa, né, uma especialização que tu desenvolveu sobre essa história dos tapetes, e inclusive tu desenvolveu algumas produções, né? Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber assim, o que mais caracteriza os valores dos tapetes que se tornaram um alto valor no mercado, além dos nós, dos tipos de fios, o que mais que determina esse valor tão alto? Bom, Lígia, tem alguns tapetes que estão em museus, tem vários museus que tem tapetes e eles e alguns em coleções particulares. Eles se tornaram pelo estado de pela qualidade, pela origem e pelo estado de conservação. Alguns de tamanho bem grande, tem de 3 a 5 metros, tem tapetes estimados no valor de 300 mil reais. Eles estão estimados em euro, em valor em reais seriam mais de 300 mil. Tem tapetes de 150 mil, de 80 mil, e tem os tapetes que são vendidos hoje e importados, de qualquer forma, mas que têm um preço de mercado. Esses, geralmente, que adquiriram maior valor, eles são de variadas épocas, né? Mas que se tornaram referência, né? Então, pela qualidade, pelo exemplo da cultura e pelo estado de conservação. E essas mesmas técnicas antigas ainda são aplicadas hoje, são empregadas hoje? Sim, atualmente esses países do Oriente, a Pérsia, a Turquia, a Índia também, continuam a fazer tapetes para exportação. Então, inclusive no Brasil, vem tapetes importados.
E tem uma diferenciação. Tem os tapetes que continuam sendo feitos com as mesmas técnicas, então são mulheres e homens, às vezes chega a demorar 1 ano e meio para se construir um tapete grande, em que ficam trabalhando num tear vertical, até 5 ou 6 artesãos que ficam ali inosando, né, e fazendo. Demora para entregar. Só que daí o valor desse tapete realmente 1 ano e meio, por isso que ele tem um valor muito grande. E existem os importados, que são também persas de lá, e que são feitos industrialmente. Diz que eles têm maior qualidade do que os industrializados nossos. Então eles conseguem fazer, reproduzir atualmente com aquelas características, mas através da máquina. Ele se torna mais barato, mas é melhor do que os nossos. Não leva tanto tempo. E aí ele tem técnicas. Houve um período nas grandes guerras que houve parou, não foi mais possível fazer a importação. E aí a Europa começou a desenvolver mais tapetes também. E no período da era industrial ali, também os países caiu no gosto europeu os tapetes pela beleza, e todo mundo queria. Então começaram a ser criadas manufaturas em vários países. Inglaterra, Espanha, França, foram países que desenvolveram muito tapete. Certo. Então, só para o nosso público poder entender, entre os séculos I e XVIII, como é que ocorreu a cultura do uso do tapete e a produção artesanal na sociedade? Houve expressividade, evolução artesanal na técnica, no material ou no estilo? Porque nós já estamos na era medieval até o século XVIII, quando começa depois a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial. No século X, XI, XII, XIII, ali foi o período mais oriental, em que ele se desenvolveu, que era mais desenvolvido na Europa. E ali começaram as importações. A Europa começou a desenvolver mais a partir do século XVI, XVII e XVIII. Começou a criar manufaturas. Na nobreza, né? A nobreza encomendava, né? Sim, existem tapetes feitos à mão europeus que são do tamanho inteirinho de uma sala, de um palácio, seja ela o tamanho que for. Então ele foi todo tecido à mão específico para aquela sala. E eles eram tecidos no Oriente? Não, ali já no local. No local. Na Europa já. Sim. Depois disso daí aí a técnica e os motivos na Europa, eles se inspiravam nos orientais, com a mesma estrutura, que era sempre com bordas, aí tem a borda principal, borda secundária, medalhão e um campo central, e muitas vezes nos ângulos. Isso ou não. Alguns são feitos dentro do campo com formas geométricas repetidas. Aí depende da tribo, aí sim vem a diferença, que são em detalhes de cada tribo. Então, por exemplo, ele tem uma diferença de país, por exemplo, a Pérsia, a Turquia, a Índia, e dentro desses países, por exemplo, nos persas, cada tribo tem a sua diferença, que são detalhes de confecção, e são detalhes dos motivos, assim. Tinha alguma cor, as cores continuavam sendo ainda feitas pelos materiais da natureza. Sim, foi incorporado, inclusive no Oriente, anilinas e corantes a partir do século XIX. Tá. A partir do século XIX. Agora a gente entra na Revolução Industrial e entramos no século XIX. O que muda, né? Os designers começam a se
também projetar, desenhar, né? Isto. Teve algum designer importante? Tem as várias manufaturas e nessa época já quanto designers não tem... tem alguns nomes. Um dos nomes mais famosos é o William Morris, que trabalhou muito com design de tecido, e aí ele trabalhou com design de tapetes também. Sim, tem tapetes, é o nome mais importante. E os desenhos mudam, arabescos ou geométricos? Ali era a época Art Nouveau, né? Então era esses os arabescos, né? Sim. As curvas, curvilíneas. E em relação assim às técnicas, os materiais e os estilos do século XX, então, né? Como é que muda isso antes da guerra, depois da guerra? Agora, mais recente, passaram a integrar tecidos sintéticos, né? Fios sintéticos. A indústria, eu já posso citar o nome, por exemplo, no Brasil nós temos Tapete São Carlos, que faz tapetes com máquinas, né? Sintéticos e de vários tipos contemporâneos. Aí os designs são diferentes, eles saem desta característica do borda só, essa estrutura que era feita aqui nesta época. Agora eles tu pode fazer qualquer desenho. Eventualmente eles convidam um artista para desenhar uma coleção. Podem convidar alguém da moda, alguém de nome para desenhar uma coleção. Né? E existem, por exemplo, ateliês, porque existem as máquinas completamente industrial, e existe um tipo de máquina que tu pode fazer, não é mais artesanal, mas é feito por uma pessoa, que é tipo uma grande seringa, que a pessoa vai fazendo os pontos, ele vai tipo costurando os pontos, então no ateliê podem sair tapetes exclusivos, os formatos se diferenciaram, que antes dos retangulares e quadrados redondos, agora eles podem ser, tu pode fazer um desenho de um formato diferente de tapete e ele ser confeccionado, tanto do formato como dentro dele. Né? Tem os ateliês que fazem, que podem receber, que fazem para comércio e que podem receber encomendas. Sim. Esse aqui, por exemplo, que estilo é? Esse aqui é um estilo persa. Persa. Tá. Qual é a diferença de um tapete persa? Desculpa, até para reconhecer um tapete persa, que ele é feito nó, tu sente ele tem uma maleabilidade, ele pode ser dobrado mais facilmente, e o que acontece é que, virando ele, ele não precisa de uma goma, e aí, se conseguir abrir bem, vai ver que tem um fio, então ele é amarrado só pelo fio, né? Este é o mais oriental. No caso, este aqui, ó, tenho como exemplo, que é uma imitação, que é feito já brasileiro, ele precisa de uma goma, porque a máquina industrial, ela só enlaça o fio, ela não dá um nó. E a diferença é essa. E aí, então, ele precisa de uma goma para não se tirar. Esse já é um outro desenho ali. E eu não falei, importante também, a diferença, tu falou em bordado, um exemplo de tapete bordado é o tapete, os arraiolos de Portugal, que é justamente também da tribo, da cidadezinha, é a cidade de Arraiolo. Esse é um pequeno tapete, ele tem certificado de procedência. Hoje os persas também têm um certificado de procedência, né, porque há um problema, né, da cópia e tudo mais. Então ele é bordado, esse aqui é o ponto arraiolo, então é o fio da lã. Esse é um pequenininho, mas eles fazem de qualquer tamanho. E o detalhe é que o verso, ele é assim, você vê, ele é quase um tapete. Quase que pode usar pelo verso. Dos dois lados, né? E claro, tem outros desenhos, muitos desenhos, né? Para serem, e também eles imitam bastante os orientais, aquela estrutura.
Outros que continuam a fazer sucesso, que já faziam, que era bastante pelos nômades, é o Killing, que aí ele não é feito de nós, ele é feito pela trama. E aí ele limita os motivos em mais geométricos, listras mais geométricos para fazer. Continua sendo feito hoje esse tipo de tapete também. Certo. Infelizmente, nós precisamos encerrar o programa. Foi um prazer ter falado contigo. E em relação a essas fábricas que fazem tapetes de artistas, né? Eu tenho uma fábrica no Paraná, uma cliente minha, amiga e parceira, também apoiadora do programa, tem uma fábrica em Curitiba, a Originale Maison, que produz os meus tapetes, né? A minha arte em tapetes, que vocês podem encontrar também na minha loja virtual, ligiamarques.com.br. Foi um prazer ter conversado contigo. Muito obrigado pela tua colaboração ao programa. Igualmente, eu que agradeço. Ok, estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E você pode assistir os programas nas redes sociais do Facebook, YouTube e Instagram, da Televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques. Se você quer enviar um e-mail e ser um apoiador cultural do programa, o e-mail é programaligiamarques@gmail.com. Agradeço os apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.